Senhores telespectadores, o programa de hoje é sobre um dos mais jovens concelhos portugueses. Mais jovens e mais pequenino. É o concelho de Odivelas. A cidade está na nossa frente. Tem só 28 km². Como sabem, 28 km é em média a extensão de uma freguesia. A extensão média da freguesia portuguesa até é mais do que isso. Mas aqui, nesses 28, cabem 7 freguesias. Bom, e todas elas muito populosas. É Famões, a Ramada, a Pontinha, a Póvoa de Santo Adrião, Canessas, o Olival Basto e Odivelas. No conjunto têm 150 mil pessoas. Isto é extremamente importante. Verifica-se aqui uma das maiores concentrações humanas que há no território português. Bom, há aí uma freguesia que tem 1 km², 1 km. Pois bem, vivem lá 20 mil pessoas. Temos andado aí por concelhos com centenas de km², 300, 400, 500 e 4, 5 ou 6 mil habitantes. É, portanto, uma região muito especial, esta que hoje vamos visitar. É claro que a implantação do novo município, numa região que já está sobrecarregada de bairros, de habitações, de construções muitas vezes clandestinas, não é nada fácil, não é nada fácil. E Odivelas está ainda a debater-se com esses problemas, mas acho que se está a debater de uma forma que é exemplar. Os espaços do concelho foram instalados aqui no que eram umas ruínas de um palácio, o Palácio da Quinta da Memória. É um palácio de um arcebispo de Braga do século XVII, o Dom Rodrigo de Morateles. Ora bem, tudo isto eram só paredes em ruínas. Foram tudo posto em pé. Interiormente tem um sentido moderno e funcional, mas o exterior mantém todo o caráter do velho edifício arquiepiscopal. E aqui em frente dos espaços do concelho ficavam assim uns terrenos um bocado abandalhados, havia aí uns canaviais, metiam uns carros. É claro, isso surgiu logo a ideia. Aqui vamos fazer mais uns prédios, uns blocos, porque nestas cidades novas, tudo quanto é um planinho de terra, põem logo um bloco com casas. As cidades novas só têm ruas, não têm praças. Ora, como sabem, a praça é o lugar de todos. A praça é onde as pessoas se encontram, onde as pessoas confraternizam, onde as pessoas repousam, onde as pessoas festejam. A praça é o lugar coletivo. A rua, pelo contrário, a rua são assim uns sítios estreitos, onde há umas grandes casas, onde se mora, a rua é só de cada um. E em Portugal temos-nos esquecido nisto. Ultimamente ninguém já faz praças. Eu acho que a última bonita praça de Lisboa ainda é o Terreiro do Paço. Foi feita pelo Marquês de Pombal. De então para cá não se construiu nada. Ora bem, aqui a Câmara olha para estes terrenos e diz: não senhor, aqui ninguém vai fazer prédio nenhum. Tudo isto vai ter aqui em 2 níveis um grande aparcamento para automóveis com mais de 500 lugares e em cima uma enorme praça, uma praça que apanha tudo isto, uma praça com galerias de vendas, com centros de atrações, com cafés, um lugar onde dê prazer estar. Eu acho que este exemplo da Câmara de Odivelas é para ser apontado às câmaras de todo o país.
Odivelas é realmente recém-nascida como cidade, mas como povoação é antiquíssima. No Museu do Carmo, em Lisboa, está uma lápide com uma inscrição que fala do primeiro prior aqui desta freguesia, que morreu em 1183, portanto um contemporâneo do nosso Dom Afonso Henriques. Eu estou a dizer-lhes isto junto a outro monumento, que é este. Chamam-lhe a memória. A memória porque, sem dúvida, isto foi posto aqui para não se perder a memória de qualquer coisa importante, e isto era a memória. Bom, mas hoje temos a memória, mas não sabemos de quê. Esquecemos-nos o que é que isto queria recordar. Uma velha lenda dizia que foi aqui que repousaram os restos mortais do rei Dom João I, quando era levado para a batalha. Isso não é muito lógico. Uma outra versão diz que não, que isto era realmente a marcar onde começavam as terras do mosteiro. É outra hipótese, mas a única verdade é esta. Fizeram este monumento enorme para não nos esquecermos e agora não nos lembramos. É claro que o que vem a fazer a celebridade de Odivelas no espaço português é o grande mosteiro cisterciense. A abadia cisterciense de Odivelas foi mandada construir pelo rei Dom Dinis no ano de 1295. A construção de tudo isto demorou 10 anos e isto foi realmente aberto ao culto em 1305. Como sabem, este rei Dom Dinis é um dos reis mais prestigiosos da história de Portugal. Ele tem realmente uma época excepcionalmente progressiva. É certo que ele herdou já uma coroa em pleno progresso. Ele é filho do Dom Afonso III, do Bolonhês, o grande rei que traz para Portugal o estilo gótico, o grande rei que, enfim, que de certo modo instala a monarquia moderna em Portugal, Dom Afonso III. Ainda há pouco tempo me estranharam que eu, nessa história em vídeo que agora publiquei, marque a Revolução do Bolonhês, a Revolução de 1245, como um ponto fundamental da história de Portugal. Bom, é que realmente foi. Só que não teve um Fernão Lopes. Fernão Lopes escreveu a história da Revolução de 1385, em termos tão emocionantes, que hoje todos a conhecemos. E a Revolução do Bolonhês não teve um cronista. E aquilo que não se conta, esquece. Toda a gente esqueceu dessa revolução que transformou Portugal. E é esse Portugal já transformado, esse Portugal bem organizado, com a capital em Lisboa, com os livros das chancelarias, com os tribunais instalados, que é herdado pelo jovem Dom Dinis, que começa a reinar muito cedo, com 17 anos, em 1278. É um grande reinado, é realmente ele quem, além de ser um estadista e governante ilustre, é um grande poeta. Os versos de Dom Dinis são, de facto, de uma excelente qualidade, dos melhores poetas medievais portugueses. É o homem que tem uma obra de fomento gigantesca. A gente anda por esse país, sempre que veja uma grande torre, um castelo, a obra de Dom Dinis, é Dom Dinis. A lista das obras de Dom Dinis na crónica é tão grande, que se eu agora fosse repeti-la, enchia o programa. É um grande rei, é no tempo dele que se funda o Estudo Geral, a Universidade Portuguesa, porque parece que até então nós não tínhamos universidade. Agora, politicamente, o reinado de Dom Dinis não foi feliz, realmente não foi. Ele começa a reinar, já lhes disse, em 1278. Bom, e até ao fim do século, portanto, durante 22 anos, até 1300, é um reinado pacífico. Toda a gente obedece ao rei.
Mas ao entrar o século XIV, e o século XIV é um século mau para toda a gente na Europa, é o século da peste negra, é o século da fome, é o século da Guerra dos 100 Anos, no século XIV tudo corre mal para toda a gente, e para o Dom Dinis também correu. Há revoltas internas, os povos queixam-se, o filho dele e da Rainha Santa Isabel, como sabem, ele esteve casado com a Rainha Santa, que foi realmente uma grande rainha. Tiveram um filho, Dom Afonso, que viria a ser o rei Dom Afonso IV, o Bravo, revolta-se abertamente, mobiliza as tropas de que dispõe, que são as tropas dos concelhos, são as milícias municipais. Numa guerra sem quartel contra o pai acaba derrotado completamente nas ruas de Santarém, vencido, e olhem, depois vem-se enterrar aqui neste mosteiro que ele tinha fundado cerca de 30 anos antes. Razões por que fundou o mosteiro, parece que o Dom Dinis contava uma história. Ele dizia que tinha andado em luta com um urso, imaginem, um urso, quando foi a uma caçada lá para o pé de Beja. O urso caiu-lhe em cima, mas ele com o punhal ainda matou o urso, e é esse milagre que ele agradece a Deus, mandando construir a abadia. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso. O túmulo está em cima de certas esculturas. Esta representa realmente um urso que está por cima de um caçador e que vai matá-lo. O caçador parece que ainda conseguiu salvar-se. É muito curioso o estudo disto, porque aquela de além representa um camelo levado pela rédea pelo mercador árabe. Eu gostava de falar da história do camelo porque estou absolutamente convencido. Foi aquele camelo que levou o bisneto do rei Dom Dinis, que é o grande Dom João I, a mandar bordar uma roupa com um camelo. Dizia ele que adotava o camelo por ser a besta de maior carga. E a besta de maior carga, para ele, rei, era a posição de rei. Porque o rei tinha que aguentar com responsabilidades enormes. E o camelo que ele fez bordar tinha sobre o lombo 3 grandes fardos. Um tinha bordado temor de mal reger, é a responsabilidade do poder. O outro escrevia contentar corações desvairados, é portanto manter o equilíbrio entre as forças políticas. E o último era justiça com amor e temperança. É claro, pode não ser nada disto, estou apenas a tirar hipóteses para o ar, mas é curioso que o bisneto tenha esta ideia do poder real, um camelo que aguenta todo o peso, e que o bisavô tenha posto como suporte do seu túmulo precisamente o mesmo camelo guiado pelo mercador árabe. Mas esta igreja do Mosteiro de Odivelas ruiu na altura do terremoto de 1755. Só se salvaram estas altas abóbadas góticas que estão a ver e debaixo delas alguns mistérios que até hoje ninguém foi capaz de desvendar. Eu estou junto de um deles. É um sepulcro de uma jovem. Eu sei o nome. Maria Afonso. Era uma filha bastarda del rei Dom Dinis. Ninguém sabe como morreu, mas ela apoia-se sobre uma escultura truncada que mostra um assassino que está deitado sobre uma jovem e a atravessa com um punhal. Lembrança de um crime? Um outro mistério por desvendar. Eu tenho nas mãos a crónica de Dom João II, que é do Garcia de Rezende. No final, conta coisas estranhas que aconteceram no seu tempo. Vou-lhes ler uma dessas lembranças. E vimos de que maneira o Duque de Arcos casou com moça pobre, estrangeira, estando já quase freira, de Odivelas atirou.
sem haver, nem conhecer, nem falar, nem escrever, nem ter mais que só ser boa. Veio por ela a Lisboa, sem ela mesma o saber. Tomou assim esta empresa por vontade ou devoção, de modo que em conclusão foi assim feita a duquesa, sem saberem a razão. Ele a El-Rei a mão beijou e com ele só falou. Foi del-Rei bem recebido, com grande honra despedido, e ricas joias lhe mandou. É a história de uma menina pobre, estrangeira, recolhida aqui e que, jovem, casou com o Duque de Arcos. É um grande de Espanha, que vem de propósito a Portugal e que fala só com o El-Rei Dom Manuel, e que vem aqui e desposa essa menina. Quem era? Bom, ninguém sabe, mas há quem diga que era o fruto dos amores del Rei Dom Afonso V com a triste Beltraneja. Este lugar de Odivelas foi cenário de muitos outros episódios históricos. Eu queria só recordar mais um que me parece extremamente importante e que toda a gente esqueceu. Foi aqui, neste altar-mor que vem diante de nós, que em 1534 Gil Vicente representou o seu auto, o Auto da Cananeia. Devo dizer que esse auto só se representou até hoje 2 vezes no mundo. Um foi em 1534, quando Gil Vicente o estreou. O outro foi agora há 2 ou 3 anos, quando aqui, por cuidado da Câmara e da população de Odivelas, voltou à cena. O Auto da Cananeia é extremamente importante, porque é uma peça para a história literária e para a biografia de Gil Vicente, é fundamental. Gil Vicente, que muitas vezes dizia coisas irreverentes que podiam parecer desrespeitosas, foi alvo de um processo e foi condenado pela Inquisição Portuguesa precisamente nesse ano, em 1534. Condenado a 2 anos de reclusão num convento. Eu tenho fortes razões para pensar que esse convento era um convento, acabado de fundar, um convento de frades menores, na Serra da Gardunha, junto do Fundão. O convento da Senhora do Mirador, que ainda hoje lá está, por sinal que é uma triste ruína. Foi condenado isso e condenado também a não poder mais falar livremente, a passar a vida amarrado a um parvo que era a censura. Tudo isso é dito com toda a clareza pelo genial escritor no prólogo da Floresta de Enganos, que é de 1536. Já ele tinha cumprido a pena de 2 anos e é no início, 2 anos antes, quando a sentença acaba de ser dada, que ele vem aqui a Odivelas convidado pela abadesa Dona Violante Cabral. Eu penso que a abadesa evidentemente não faria isto sem a cobertura do rei. O rei autorizou, ou talvez até animasse, a dar a Gil Vicente essa oportunidade de vir aqui impetrar clemência, misericórdia, porque as pessoas não perceberam, mas a Cananeia é o Gil Vicente. Quem sofre um castigo terrível e pede a Deus que a liberte é Gil Vicente e é a Cananeia. A história da Cananeia é uma história simples, vem no Evangelho de São Marcos, são 4 ou 5 linhas. É uma mulher de Caná, portanto não é filha de Israel, que vai pedir ao Senhor que lhe liberte a filha que está endemoninhada. O Senhor inicialmente diz-lhe: mas como é que tu queres a tua filha, nem sequer é filha de Israel, como é que eu hei de acudir a uma pessoa que não tem nada a ver comigo? Isso era como se eu, tirasse aos meus filhos para dar aos cãezinhos. E a Cananeia respondeu-lhe: pois é, Senhor,
mas os teus filhos, por baixo da mesa, o que tu lhe dás, dão-no vê-lo aos cãezinhos. E o Senhor respondeu-lhe: mulher, a tua fé te salvou. Este episódio, portanto, não tem nada a ver aqui nem com o mosteiro, nem que leva Gil Vicente a fazer uma extraordinária peça teatral. Devo dizer que o apelo da Cananeia tem um dramatismo e uma força, eu não posso dizê-lo aqui, vou só descrever-lhes 5 versos, em que ela dirige-se a Cristo e descreve-lhe em que estado está a filha. E diz-lhe: Senhor, filho de Davi, amerceia-te de mim. Ela tem seus braços torcidos, os olhos encarniçados, os cabelos desgrenhados, seus membros amortecidos. Dá gritos, faz alaridos, e o socorro está em ti, Senhor, filho de Davi, amerceia-te de mim. Neste alto, os anjos, os santos, convencem Jesus Cristo de que, no fundo, a Cananeia está inocente e deve ser absolvida. Infelizmente, os juízes de Gil Vicente não me entenderam da mesma maneira e ele teve que cumprir a sua pena. Agora, no 5º centenário da estreia teatral de Gil Vicente, que desgosto eu tenho que estes factos, que são essenciais para a vida de um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, não tenham sido recordados. Não há dúvida que há sábios portugueses que demoram muito a aprender. Por minha vontade, não saia daqui, até para lhes mostrar a escola que aqui funciona, que é um modelo, mas há muito mais que ver no concelho de Odivelas. É preciso ir à freguesia da Ramada. A Ramada, uma vila que está a nascer com força, com aquela igreja nova, ou à Póvoa de Santo Adrião, uma terra encantadora, com aquela igreja velha, ou Orival Basto, com a Fonte Luminosa, ou mesmo toda a cidade de Odivelas, verdadeira cidade-museu. Eu nem fui ao Senhor Roubado, que é um dos mais pitorescos monumentos portugueses, ou a Famões, uma aldeia com um grande moinho simbólico e restaurado, cujas velas continuam a dar a volta, ou a Pontinha já fica à beira de Lisboa, sobretudo aqui a Canessas. Eu agora estou-lhes a falar em Canessas. Canessas é uma terra da minha infância. Já todos ouviram falar na aldeia da Roupa Branca? Bem, a Roupa Branca era aqui em Canessas. Estão a ver as lavadeiras que estão a lavar a roupa de Lisboa? Eles lavavam a nossa roupa e matavam a nossa sede. Durante tantos anos, era a gente de Canessas que iam ao clarear da madrugada com umas bilhas de barro vermelho e andavam de porta em porta a vender a água de Canessas. Eu sou desses tempos, lembro-me bem disso, e lembro-me das lavadeiras que traziam a roupa ao ró, faziam umas grandes trouxas, fazia-se o registro minucioso, voltavam na semana seguinte com tudo bem lavadinho. Hoje Canessas é muito mais do que isso, claro que já não é a aldeia da Roupa Branca, é uma vila a crescer, e tem lá embaixo, logo à entrada, uma grande frase: Canessas, vila com futuro. Bem, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma vila de futuro, e a Ramada também tem futuro, e a Póvoa também tem futuro, e o Olival Basto, e o Odivelas e Famões, todas estas terras têm futuro, e eu posso lhes dizer já qual é o futuro que têm. O futuro é crescerem, é terem cada vez mais gente, é terem cada vez mais ruas, e é terem cada vez quê? Eu gostava de viver cada vez mais uma vida sua, uma vida própria. Mas isso não depende delas. Isso não depende delas. Isso depende do governo de Lisboa. O governo de Lisboa fala bem descentralização, é preciso descentralizar, porque quando se entender que descentralizar é admitir que a cidade cresceu, que hoje
a pequena Lisboa é realmente a grande Lisboa e que todos esses serviços do Estado, todos eles, devem ser divididos pelas novas cidades que estão a nascer na grande Lisboa, então sim, então essas cidades satélites terão um brilhante futuro. É isso que eu desejo. E, senhores telespectadores, vou concluir como a catequista me ensinava nas orações da minha infância. Oxalá que assim seja.